Olá a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio. Estou aqui para mais uma videoaula de Sociologia e eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. Como eu acabei de dizer, a nossa aula ela está destinada principalmente para você que está matriculado na terceira série do ensino médio. Esta é a nossa aula 2, que está destinada a tratar alguma temática, algum assunto que já foi disponibilizado ou que é recorrente nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, e que brevemente você vai estar se submetendo ao mesmo. Então, qual a temática da nossa videoaula de hoje? Nós iremos tratar a respeito da discriminação. Eu vou apresentar e nós vamos discutir ao longo dessa videoaula 3 questões que já foram disponibilizadas, respondidas por candidatos que realizaram o Enem em anos anteriores. E esse tema, a respeito da discriminação, terá como foco a discriminação racial, a discriminação que está voltada à população indígena e também a discriminação que se volta contra os estrangeiros, conhecida como xenofobia. E aí, ao longo das questões, eu vou tecendo algumas considerações de suma relevância a vocês. Vamos avançar então? Visualizem a nossa primeira questão. Sempre naquela estratégia. Muitas das questões do Enem possuem uma citação para poder contribuir e auxiliar você na interpretação daquilo que está sendo solicitado. Essa primeira questão que vocês estão visualizando em tela e que eu vou fazer a leitura da mesma, ela estava na prova do ano de 2011. As migrações tradicionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para as sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. Vamos compreender o que essa citação ela está abordando. Ela está tratando de migração, do fluxo de pessoas que por algum motivo, alguma razão, razão esse, é porque estão fugindo, podemos colocar dessa maneira, de algum tipo de desvantagem social. Estão em busca de uma nova realidade, estão em busca, digamos assim, de uma nova oportunidade. E muitas das vezes, quando ocorre esse processo migratório, essas pessoas elas acabam tendo um choque de realidade. Porque quer queira, quer não, muitas das vezes elas se deslocam para áreas, se deslocam para regiões em que nós podemos identificar características totalmente distintas daquilo que elas estavam habituadas no seu lugar de origem. Como o próprio fragmento, como a própria citação, ela chama atenção. Quando nós temos aí, na antepenúltima linha, mudanças drásticas nas condições de vida e trabalho em padrões e valores socioculturais. Então, se eu pertenço a uma realidade, quando eu chego a uma outra realidade, uma das primeiras dificuldades que eu vou encontrar é a minha adaptação nesse novo contexto social. E aí é quando entra também a questão da discriminação. Eu também vou receber aqueles olhares, aqueles comentários, aquelas atitudes que vão me discriminar. Só lembrando, o que é você discriminar? É você rejeitar, é você ter um preconceito
a respeito de alguém ou a respeito de um determinado grupo social. Vamos agora no comando da questão. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são: letra A busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. B, a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. Letra C, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. Letra D, a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. Ou será que a alternativa correta é a letra E? Fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Faço novamente uma observação para te ajudar na interpretação da nossa questão. Nós estamos aqui tratando de uma população que se retira de um outro país e que se desloca para um outro país. E que pelo fato deles terem uma origem nacional distinta, eles são discriminados, como eu pontuei agora há pouco a vocês. Quando você discrimina o estrangeiro, até mesmo por não aceitar a condição social dele, não aceitar os padrões e os valores culturais que estão incutidos nele, você está praticando o que nós concebemos como xenofobia. Uma palavra, não tão usual, mas esse preconceito em relação ao estrangeiro é denominado de xenofobia. Vamos verificar qual é a resposta correta em tela, marcação azul, letra A. A busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. Ou seja, os imigrantes, eles têm essa finalidade de ter contato com uma nova realidade, mas os países, muitas das vezes, para não potencializar os problemas sociais que já possuem em âmbito doméstico, acabam estabelecendo restrições de acesso a esse tipo de mobilidade, a esse tipo de fluxo. Vamos avançar? Mais uma questão. A nossa questão de número 2. Enem bem recente, estava na prova do Enem do ano de 2017 e trata a respeito do racismo. Ou seja, nós sabemos que o racismo, principalmente destinado aos negros, é um problema social não exclusivo da nossa atualidade, mas ele é um problema histórico se nós levarmos em consideração toda a história de escravidão que faz parte do nosso país. Temos uma citação, vou fazer a leitura da mesma, acompanhem junto comigo. A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos 1930. Por um lado, o movimento negro unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que no Brasil o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles com alguma ascendência africana e não apenas os pretos. Então percebam, o que é que esse texto, o que é que esse fragmento ele está nos pontuando? Primeiro, o essencial da questão. O quanto que a discriminação racial voltada ao negro é presente na história do nosso país. Segundo,
ele também está pontuando as ações do movimento negro no nosso país, que com o passar dos anos levantou a bandeira, intensificou as suas ações. Então, por exemplo, as cotas raciais que dão acesso a pessoas negras ao ensino superior. Se o movimento negro ele não tivesse agido, apesar de toda uma polêmica que existe a respeito das cotas raciais, não nos cabe discutir isso agora, nesse momento. Mas é um avanço, é um efeito do movimento negro. Vamos agora no comando da questão? A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo. Qual era o objetivo do movimento negro? Letra A, eliminar privilégios de classe. Letra B, alterar injustiças econômicas? Letra C, combater discriminações étnicas? Letra D, identificar preconceitos religiosos? Ou será que é a letra E, reduzir as desigualdades culturais? Refletiu bem? Resposta certa, letra C, combater discriminações étnicas. Tudo bem? Vamos avançar para a nossa terceira e última questão. Estava no Enem do ano de 2016. Temos dois textos motivadores em relação à questão. Vamos fazer a leitura do texto 1. Acompanhem atentamente. Documentos do século XVI, algumas vezes, se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Vamos ao texto 2? Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por dominar, da mesma forma, povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Percebam, os dois textos, eles estão tratando a respeito do quê? Da população indígena. Sabemos que os indígenas, eles foram identificados, vamos colocar dessa maneira, desde a época do descobrimento do nosso país. E segundo os dados do IBGE, por exemplo, da época da colonização até os nossos dias atuais, a população indígena ela não se manteve da mesma forma que ela também não cresceu no nosso país. É uma população que a cada ano, a cada década que avançou, somente diminuiu. O indígena ele também foi tratado com discriminação por conta da sua organização e da sua relação social totalmente diferente quando comparada aos colonizadores. Vamos ao comando da questão e verificar o que é que está sendo solicitado a nós. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da letra A, concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Letra B, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Letra D, transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval, ou será que é a letra E, visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza? Conforme vocês podem visualizar, a alternativa certa é a letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Apenas uma observação. O que é que significa a palavra etnocentrismo? A palavra etnocentrismo, ela significa uma postura em que você se coloca numa situação de superioridade em relação ao outro.
Os textos motivadores, eles chamavam atenção à maneira como que se definia o indígena, termos, da mesma forma que também mencionava a presença dos colonizadores, portugueses, espanhóis, anglo-saxões, que não se colocavam numa situação de igualdade com os indígenas, mas se colocavam numa situação de superioridade. Quando você tem essa postura de superioridade, você começa a ter atitudes discriminatórias ou atitudes preconceituosas. Eu espero que a informação tenha ficado clara para vocês. Eu estou aguardando todos vocês na nossa próxima videoaula e, como eu sempre coloco, não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço para vocês e até a próxima!